ao De Papo com a Drica, é uma honra e uma alegria ter você aqui conosco em mais um episódio. Você que está chegando, quero te convidar a se inscrever nos canais, no YouTube, no Spotify, ativar as notificações. Já são mais de 60 episódios disponíveis nas plataformas e ainda muita coisa boa está por vir. Também nos acompanhe no Instagram de Papo com a Drica e Drica Bianco _. E antes da gente seguir com esse papo que promete ser incrível, eu preciso agradecer quem torna esse projeto possível desde o comecinho. A Capobianco Grupo, que cuida da assessoria e das relações públicas com muito profissionalismo e carinho. A Dini Sena em Casa, que transforma a nossa mesa posta com as cerâmicas pensadas em cada detalhe. Tudo feito sob medida para receber bem quem passa por aqui. O Baixo Alfa, que cuidou do nosso catering com uma seleção deliciosa de doces e salgados. A Nath Mazzoni, que promove uma experiência com seus bolos e doces, adoçando o nosso momento de relacionamento, de forma saudável, com sua confeitaria funcional, que é zero refinados, glúten, mas com muito sabor. A For Perform, Centro de Cuidado Integrado, que acredita nesse projeto desde o primeiro episódio e segue aqui com a gente nessa caminhada. A United Coffee, que traz para o estúdio uma experiência completa de café e sodas italianas com assinatura mensal, barista e aquele cheirinho que já virou marca registrada do nosso ambiente. E claro, esse estúdio 24/7 super completo aqui de Alphaville, onde tudo acontece. É aqui na sala de podcast que a gente grava cada episódio com estrutura profissional e muita dedicação a vocês. Quer conhecer melhor os nossos patrocinadores? A lista completa dos patrocinadores do De Papo com a Drica você encontra disponível nesse QR Code aí na tela. Conheça cada um deles e acompanhe em suas redes sociais. E agora, apresentando a minha convidada desse episódio que promete ser incrível, ela que é casada com o Caio, mãe da Maria e do Marco, lidera o Ministério de Jovens 30 anos mais, chamado Eclectus, da Zion Church de São Paulo. Ela atua na esfera jurídica como advogada há 15 anos e é sócia de um escritório de advocacia. Ela é Bia Calegari. Seja muito bem-vinda, Bi, ao De Papo com a Drica. Que honra ter você aqui hoje. Oi, Drica. Nossa, eu tô muito alegre, muito honrada por estar aqui e esse papo vai ser muito bom. Tô muito animada. Ah, eu também. Comenta aqui, escreve nos comentários como é que tá a sua expectativa para hoje. Vamos ao que interessa, Bi. Todo mundo quer te conhecer Vamos lá. mais, apesar de você ser do Eclectus, estar liderando o Eclectus, muita gente já te conhece. Conta um pouquinho como é que foi a sua trajetória. Eu sei que você não é de São Paulo, você é de Brasília, mas conta pra gente como é que foi a sua transição, a sua migração para cá e como que tudo aconteceu, como que foi a sua conversão também. Conta um pouquinho pra gente o seu testemunho. Com certeza. Bom, Drica, meu testemunho é muito especial porque eu vi o Senhor em cada detalhe. E eu sempre digo que é tão bom quando a gente reconhece as impressões digitais de Deus nos nossos processos, na nossa caminhada. E eu estar aqui em São Paulo, inclusive, é uma provisão, assim, que realmente veio do Senhor. Então, eu sou de Brasília, nasci lá, morei lá sempre. E aí, quando eu tinha 17 anos, eu voltei para Jesus. Eu e meu irmão, a gente estava um pouco afastado da igreja, mas um dia ele foi numa festa, o Senhor falou com ele, volta para mim. E aí, ele me falou, Bia, a gente precisa voltar pro Senhor, a gente precisa estar com o Senhor. E desde então, a gente se entregou completamente ao Senhor, apaixonados, estamos vivendo com Jesus. Então, eu fui vivendo em Brasília e aí me formei em Direito, comecei a atuar como advogada e trabalhava no escritório de advocacia lá. Aham. E aí, em 2013, eu recebi um convite inesperado do dono do escritório para vir morar em São Paulo, ser gerente da filial do escritório aqui. Uau. E na época eu falei assim, por dentro, fiz cara de paisagem, nossa, que coisa boa, maravilhoso, Que pensei, lindo. lindo. E depois por dentro eu tava, meu Deus, o que tá acontecendo aqui? Mas eu sabia que tinha algo especial pra mim. Eu sabia Aham. que aquele momento ia ser uma virada. E aí, vim pra São Paulo, cheguei aqui em janeiro de 2014, então eu tô aqui há 11 anos. Uau. E aqui em São Paulo foi quando realmente grandes coisas aconteceram. Eu conheci o meu marido aqui, o Caio. E Aham. aí foi aqui que eu o conheci, que a gente namorou, casou, teve nossos filhos.
Então, esse momento de vida foi uma grande virada, Uhum. né? E eu vejo como o Senhor, ele faz nos detalhes. Então, eu estar aqui em São Paulo foi realmente o momento que o Senhor preparou para mim. Então, foi uma oportunidade também que surgiu e eu aproveitei. Falei, olha, Uhum. é para eu estar lá, então partiu São Paulo e foi assim que eu vim parar aqui e que eu te conheci, tô aqui nesse papo Também. hoje. Maravilhoso, maravilhoso te É receber. isso aí. Eu já conheço um pouquinho da tua história e mudanças nunca são fáceis, né. A gente estava É, inclusive conversando um pouquinho a sim. respeito disso. É. As transições da vida, os tempos Uhum. também de fase na qual nós vivemos, eu acho que isso acaba a gente tem que estar sensível ao que Deus realmente tem colocado Sim, no nosso coração para a gente perceber realmente esse tempo, porque como você falou, você migrou e você sentiu que era um plano do Senhor vir sim. para cá. E eu acho que se a gente pegar o gancho falando um pouquinho de tempo, Uhum. o tempo da nossa vida, o tempo da nossa temporada, como que eu muitas vezes percebo que, acho que não só comigo, mas muitas mulheres e pessoas, às Aham. vezes têm a percepção de que nós estamos atrasadas. E eu, às vezes, eu já me fiz essa pergunta diversas vezes, Uhum. sabe? Principalmente quando a gente entra num lugar de comparação, entra num lugar que a É. gente vê muito a vida das outras pessoas. E eu queria que você falasse um pouquinho mais a respeito Sim. disso, porque eu acho que isso é tão precioso, você saber realmente o time do Senhor, os planos do Senhor, e Uhum. entender como que a gente pode ser guiada por Ele nesse processo, sabe? Sim, nossa, isso é muito importante, porque essa pergunta de: "Será que eu tô atrasada? Será que eu tô fora de tempo?" Isso foi uma pergunta que eu me fiz muitas vezes. E é uma resposta que a gente só encontra de forma efetiva quando a gente busca no lugar certo. Uhum. Como você citou a comparação. A Sim, comparação, ela sempre vai te colocar em um lugar errado. E por que errado a comparação? Uma coisa é você ter referência. sim, Nossa, que referência boa. Nossa, eu quero me inspirar. Mas quando você se compara, a comparação ela é desleal, verdade. porque ela não tem a mesma referência. Não tem como você se comparar comigo, porque o meu contexto é um. É Não tem como eu verdade. me comparar com você, porque o seu contexto é outro. É muito importante ter referências, mas as referências corretas também. A gente tem Sim. que fazer boas escolhas para isso. E a respeito do tempo, que é o que você falou, agora abrindo as janelas de um pouco do que eu disse, naquele convite que eu disse pra você que eu recebi lá em 2013, quando eu estava em Brasília pra vir pra cá, era um ano que foi bem difícil na minha Uhum. trajetória, um ano bem difícil. E eu falava assim com Deus: "Deus, eu preciso que o Senhor mude minha sorte. Eu realmente preciso mudar, a minha sorte". E naquele ano eu fiz um propósito com o Senhor, eu falei: "Senhor, eu quero, mudar de vida, mas eu quero fazer minha parte". Uhum. Então eu até brincava com as minhas amigas que eu fiz um projeto que se chamava 180 graus, que é se você sair Aham. de uma ponta e ir completamente para outra. Então eu falei: "Eu vou cuidar do tripé da minha vida, que é corpo, alma E e espírito. espírito". Sim. Falei: "Eu vou fazer o natural, porque o divino, o espiritual, só Deus vai fazer. Sim. Então eu vou fazer aquilo que está ao meu alcance". Então, cuidava do meu corpo, cuidava da minha alma, cuidava do meu espírito, fazia boa mordomia daquilo que estava na minha mão. Uhum. E aquele convite veio como uma resposta do Senhor. Que legal. Me deu um frio na barriga, mas eu falei: "Esse é o meu momento, é a minha janela". Eu falei: "Eu vou transicionar de uma cidade que eu conheço todo mundo para uma cidade que eu não conheço nada". Ninguém. Mas é muito melhor você estar no desconforto, Uhum. estando no centro da vontade de Deus, do que você estar no conforto, mas não estar no lugar certo na hora certa. Sim. Concordo. E naquela época eu me questionava, eu estava com por volta de 27 anos, 27 anos, e eu me perguntava assim: "Poxa, eu quero casar, eu quero ter filhos, né, quando isso vai acontecer? Quando as coisas vão acontecer?". Mas tudo tem o seu tempo. Uhum. Então eu entrei naquela janela de oportunidade e vim para São Paulo, e foi aqui que as coisas aconteceram. E o que Deus tratou no meu coração é: se eu tenho promessas, porque se Deus tem promessas para minha vida, se Deus tem promessas para sua vida e para de todo mundo que está ouvindo aqui, são promessas divinas. Sim. E aí eu quero entrar num ponto, Bia, como assim promessas divinas? Porque muitas vezes a gente fala: "Ah, eu tenho promessas, promessas", mas promessas divinas são aquelas que só Deus pode cumprir, Verdade. que só Deus faz.
E a palavra de Deus diz, inclusive eu sei que é um versículo que você ama muito, Amo mesmo. né? Que é em Números que fala, quando o Senhor promete, o Senhor fala algo, ele diz, mas não foi eu que prometi? Sim, E Deus, aquilo que ele cumpre, aquilo que ele promete, ele sempre vai cumprir. verdade. E só que a questão é que nós como seres humanos, a gente é muito ligado ao Cronos, Verdade. ao nosso tempo cronológico. Então, na minha cabeça eu tava assim, nossa, se eu não arrumar um marido, Meu tempo tá passando. meu tempo tá passando, daqui a pouco eu não vou ter nem fisiológico pra ter um filho. Aham. Nossa, as minhas amigas todas estão casando, eu não tô casando. Poxa, as minhas amigas todas estão fazendo tal coisa, eu não tô fazendo tal coisa. Mas algo também que o Senhor ministrou na minha vida é: se for para eu estar no contrafluxo ao que parece das minhas amigas, mas estar no fluxo de Deus, eu prefiro o contrafluxo. Amém. Mas desde que eu esteja no tempo dele. Na passada da graça, né? Exatamente. E aí, o que eu entendi sobre essa parte de Cronos, da parte cronológica? É algo como eu conto os meus dias, é algo como eu vejo os meus dias. Mas Deus sabe o amanhã. Sim. Eu digo porque quando eu estava em Brasília, eu poderia ter ficado lá. Não é que eu não ia ser abençoada, minha vida não ia andar. Sim, mas ia andar de forma completamente diferente. Teria sido uma escolha, né? Uma outra escolha. E tudo bem. Uhum. Mas é tão bom quando a gente consegue ouvir, obedecer e entender. Peraí, deixa eu ir pro tempo. E naquele momento que eu falei assim, Senhor, pelos meus olhos, eu não vejo nada disso. Eu sei que o Senhor tem uma promessa, eu queria muito ter uma família. Sim. Eu sei que o Senhor tinha me dado essa promessa. Mas eu falei, o meu tempo cronológico tá na sua mão. É. E é tão bom quando a gente entrega o Cronos pro Senhor. E aí a gente sabe que na hora certa, no tempo certo, ele vai vir com Kairos. Amém. E a questão que me perguntava muitas vezes é: tá bom, eu quero que o Kairos de Deus venha. Aconteça. Mas enquanto isso, e quando acontecer, será que eu vou estar pronta? Porque muito se fala eu quero ver o cumprimento, eu quero chegar ao tempo em que eu vou casar, Sim. eu quero chegar ao tempo em que a minha empresa vai deslanchar, eu quero chegar ao tempo em que eu vou ter uma oportunidade de apresentar um projeto na minha empresa, eu quero ter o tempo em que eu vou ter um filho. Mas E a preparação disso, né? e a caminhada? E como que você tá vivendo esses dias, né? E como você tá vivendo? E aí a gente entra em outro dilema, que é, muitas vezes a gente tá olhando muito o futuro Uhum. e a gente não tá aqui. Não tá vivendo o presente, né? Não. Não está vivendo o presente. Não está vivendo esse tempo. Então começam a ter pessoas que estão alienadas do tempo. Você não vive o hoje, você tá no amanhã, mas você Tá não sempre tá esperando vivendo. algo, né? E você também não tá vivendo o amanhã. Você pode esperar algo, porque isso é muito bom. Gerar aquela expectativa, né? Até porque a gente tem que viver com expectativa. Uhum. Expectativa para o que Deus vai fazer, expectativa também para o que nós vamos fazer com aquilo que está nas nossas mãos. Mas entendendo, opa, peraí, eu tenho que estar presente. Eu tenho que estar no hoje. Então, se eu quero me preparar para algo, eu preciso realmente tomar passos. E quais são esses passos práticos? Então, eu quero que minha empresa vá deslanchar, eu quero apresentar um projeto. Mas a empresa, às vezes, é britânica. E cadê o seu inglês? Cadê o sotaque britânico? Não basta Sim. você simplesmente ter um projeto lindo e na hora da oportunidade, você não ter aquilo ali. Sim. Então, a nossa relação com o tempo também precisa ter uma relação com o preparo. Sim. Então, você pensa, bom, eu tenho uma relação com o tempo, mas eu também preciso ter uma relação de preparo. Então, como eu me preparo para essa promessa? E como eu espero isso chegar? Que aí entra na famosa, e aí, como esperar? Né? Como eu vou viver esperando isso? Então, é algo que eu entendi muito do Senhor. Você precisa ter essa expectativa, Sim. mas também você precisa entender o como esperar. E como, para quando a estação chegar, O você de tá pronta. repente de Deus, porque eu percebo muito, né, Bi, É. que uma frase assim que eu carrego é que o de repente do Senhor ele acontece em dias comuns, ordinários, que eu vejo que é algo Ordinários. também que Eu falo você muito. fala muito, né? Ordinário e extraordinário. Extraordinário. E não só isso, demora muito para fazer o de repente do Senhor. Às vezes, aos olhos das pessoas, foi o de repente, mas quem tá ali no processo sabe o quanto tem vivido Sim. aquela espera, tem vivido aquele processo.
E que existe beleza no processo. Eu acho que isso que é o mais importante também a gente destacar, né. Sim, Você aproveitar aquele processo, porque cada processo é único. exato. E tem beleza e tem alegria, Uhum. Leveza. leveza. Olha, eu comecei a viver um processo em 2010 e eu casei em 2017. Então foram 7 7 anos. anos. Aham. 7 anos construindo, 7 anos me preparando, 7 anos vivendo com o Senhor ali, uma intensidade. E eu Uhum. falo de casar, mas eu falava pro Senhor: "Deus, eu sei que o Senhor tem uma promessa, mas se essa promessa, por acaso, demorar muito tempo no meu cronológico, ou demorar pouco tempo, eu vou te amar do mesmo jeito e eu vou Sim. me preparar da mesma forma". Porque eu sei que isso é só o Senhor que pode fazer. Então que a gente Foge do nosso controle, né. completamente. E quando a gente fala de controle, a gente tem uma mania. A gente é ser humano, não Sim, tem jeito. Então a gente quer colocar as coisas numa previsibilidade. verdade. Eu, por exemplo, gente, eu sou uma pessoa que ama planejar, amo Também. organizar, Eu também. amo colocar tudo numa planilha, desenhar, falar vai ser assim. Eu amo isso, eu amo essa organização, não sei viver de outra Eu forma. também, eu gosto. Eu amo. Mas a gente tem que entender que com Deus é uma aventura boa. É. Que ele sabe. Quando você entende a natureza de Deus, e eu falo natureza destacando alguns pontos. Ele é ilimitado em poder, ilimitado em presença e em conhecimento. Só isso tem que te tirar da sua vontade de trazer previsibilidade para Deus. Verdade. Tem que te falar, opa, peraí. Claro que a gente tem que imaginar, a gente tem que ter expectativa, mas Deus, ele sabe o que é melhor no tempo certo, na hora certa. Sim, Eu fico pensando, eu falei, gente, se eu conhecesse o Caio há tempos antes, acho que eu não talvez teria casado. teria sido a pessoa certa na hora errada. E aí a pessoa certa na hora errada é a pessoa errada. Na hora errada. Não é? E com a pessoa errada, porque eu Aham. falei, eu ia estar errada, eu não ia estar Sim, pronta pra isso. sim. Então, tô dando esse Você vê que o exemplo. Senhor ele conecta na hora certa, Ele né. conecta na hora certa, mas tem muito a ver com a nossa postura, Sim, né? Com o nosso preparar, com aquilo que a gente, em como a gente encara, e como você falou. E nessa caminhada, como é? Como é ter essa jornada? Essa jornada tem que ser uma jornada de alegria. E a Bíblia fala muito isso. sim, Pra gente vestir realmente uma veste de louvor, veste de alegria. sim, E quando as coisas estão difíceis, aí que a gente tem que correr para o Senhor pedir a alegria dele. sim. Porque a alegria no Senhor é o quê? A nossa força. É força. É. Você vê que a lógica do céu, a Aham. lógica do reino, ela não tem a ver com a lógica terrena. É verdade. Então, às vezes, quanto mais difícil, mais nós nos alegraremos, mas nós não nos abalaremos. Então, a gente se prepara. E aí, você pensa, como se preparar? Cuide de você. Cuide de si mesmo. Pensa, o básico é, como tá o tripé da sua vida? Que é o espiritual, né, a mente, as emoções e o corpo. E o corpo? Como tá o tripé da vida? Será que eu tô cuidando de mim? Será que eu tô me preparando? E quando você olha para o seu projeto futuro, será que você tá fazendo aquilo que você precisa fazer? Sim, E simplesmente deixando o Senhor agir? Eu digo isso porque é uma frase que eu gosto muito, o Senhor aproveita tudo e não desperdiça eu nada. também adoro isso. Então, muitas Concordo. vezes você imaginava assim: nossa, o projeto da minha vida eu vou apresentar em inglês, vai ser assim, 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 mas você foi levado a fazer um curso, estava estudando para outro assunto e não acontece como você imagina, mas aquela língua você precisava Sim, e você aproveita aquilo. E assim, Deus vai fazendo como detalhes mesmo, sabe? Assim, de detalhes. Então a gente precisa acreditar nisso e ter esses passos práticos. Então, como eu disse, primeira coisa é, avalie o seu tripé de vida. Vê o que você está sim, fazendo, como você está fazendo, para você pensar, poxa, será que eu estou fazendo boa mordomia? E o mais importante, não foca na promessa ou no projeto que você tem. Assim, eu quero resultado, mas eu vou focar em conhecer a Deus e me conhecer. sim, Porque quando a gente conhece o Senhor, a gente se conhece. verdade. A gente começa a se conhecer mais. Então a gente começa a entender quem Deus é na nossa vida e, consequente, quem nós somos. E quando nós conhecemos quem somos, a gente entende para onde a gente está indo. Sim,
fica claro o que a gente tá fazendo, o nosso propósito, os nossos chamados. Sim. Então tudo isso fica muito claro, fica E leve. exatamente, fica leve. E eu acho que é nesse lugar que, inclusive, as promessas, o Senhor acaba também cumprindo as suas Sim, promessas, porque você já não está olhando para a promessa em si. Muitas vezes eu percebo que o Senhor testa o nosso coração, né, para saber, por exemplo, ah, tudo bem, eu quero um casamento, mas uhum, opa, será que o casamento não vai ser o trono do seu lugar, né, do lugar do seu coração, ao invés do sim, Senhor? Então eu percebo que esse lugar de propósito, de cumprimento, e você tá ali se conhecendo, conhecendo o Senhor e se conhecendo, ele acaba, eh, realmente te colocando no centro da vontade do Senhor e te trazendo esse combustível para você continuar, obviamente não sim, para você perseverar e não desistir, mas principalmente para o cumprimento das promessas do Senhor e dos sonhos do Senhor sendo realizados, porque eu acho que é nesse processo que as coisas acontecem. É total. nesse lugar. É nesse lugar. E é interessante porque eu sempre conto uma história pra minha filha, pra Maria, que é uma história de uma raposinha. E aí toda a história é enquanto ela espera. Ela tá muito focada em conhecer, em comer um fruto de uma árvore. E Tá. aí ela fica, vai na árvore, não tá pronto, mas ela quer comer o fruto. Aí o amigo fala, não tá pronto, espera. E ela vive várias aventuras enquanto as estações vão passando. Passa o inverno, passa o outono, passa o verão, e aí chega a primavera. Aham. E aí, quando a raposinha vai e come aquele fruto, ela, nossa, que delícia. Mas ela começa a olhar para o lado e ela vê que ela fez um monte de amigos, que ela aprendeu um monte de coisa. E ela fala: esse fruto tá muito gostoso, mas o mais especial foi o que eu construí na caminhada. Olha só. E Gente, é uma história simples, né, simples, de criança, mas com tanto com significado. significado. E aí, hoje, se eu fosse te perguntar, por exemplo, enquanto você espera ou um casamento chegar, a sua empresa deslanchar, ou você ir morar fora do país, A o espera que de um filho, enfim, à são tantas espera de um filho, esperas, são né, tantas Bi? esperas. Enquanto você está esperando isso aí, que só você sabe, o que que você já viveu até agora? Será que você não está muito distraído Uhum. ao ponto de não perceber o que você está vivendo? Aquilo que você está aprendendo? Como você está se desenvolvendo e as pessoas que você está conhecendo? Sim. As Eu- conexões no As caminho. conexões e as desconexões também, porque é tão bom Também. ter Deus é tão maravilhoso que ele faz as conexões e as desconexões. Então, o que você viveu até agora? Sim, Se você tivesse que contar sobre os processos de vida. E aí a gente volta naquele ponto do estar presente, sim, sabe? Daquilo que a gente aprende no caminho. E aquilo que você aprende ao longo da jornada vai te preparar para quando aquela promessa chegar. Para sim. quando aquele tempo. E aí a gente entra no tal Kairos do Senhor. Né? Aquele Kairos do Senhor, que é o momento A que o janela de Senhor vem. oportunidade, né, Exatamente. que A é o janela tempo de certo, oportunidade. a hora certa. Em 2013, antes de eu ter esse convite, eu tive um ano difícil emocionalmente, pessoalmente, Uhum, mas foi um ano muito desafiador profissionalmente também. Foi um ano que eu viajei muito. Eu fazia muitas viagens a trabalho, eu tinha um cliente nacional, uhum. então eu viajava para todos os estados. E como era um ano que eu também estava me dedicando muito, aí que eu me colocava à disposição para viajar. Então eu fazia assim, foi um ano que eu viajei absurdamente. E naquele ano foi um ano desafiador não só pelas viagens, mas foi Uhum. um ano muito desafiador com colegas, com equipe, com a Tá. parte realmente de desenvolvimento, de gestão jurídica. Foi um ano assim que eu fui, nossa, muito esticada. Tem gente que fala até esfolada, né? E eu falava assim, gente, não é possível. Por que que eu tô vivendo isso? Eu tô numa situação assim, poxa, já tô com tanta coisa pra lidar, ainda ter que lidar com tantos esses desafios. E eu falava assim, nossa, eu faço uma coisa, eu faço outra coisa. E aquilo ali mexendo comigo, vamos lá, vou pro desafio. Eu não entendia nada que estava Aham. acontecendo, mas eu estava abraçando o Tava processo indo. e me desenvolvendo profissionalmente. Buscando isso. Na época eu ainda estava fazendo uma especialização, eu fiz várias na época. Assim, né, eu não parava, É, advocacia não para, né. emendava uma especialização na outra. E aí, quando meu chefe fez o convite,
para eu vir para São Paulo, porque aí eu vim para um cargo diferente, eu vim para Sim. gerenciar uma filial. Aham. Então você tem que ter toda a parte de gestão, e também a parte jurídica. Sim. E aí eu peguei e pensei, Foi pra esse tempo. foi para esse tempo. E aí quando eu cheguei aqui em São Paulo, no escritório, eu peguei o escritório de uma forma em que eu não gostava de trabalhar, porque eu sou muito organizada, sou a pessoa da Uhum. planilha. E aí o meu chefe falou: olha, você vai assumir e você pode fazer do jeito que Que você você quiser. quiser. Pode organizar do jeito que funciona pra você. Aí eu falei, gente, ainda bem que eu passei um 2013 bem difícil, um ano bem desafiador, porque aquilo me preparou. Te deu bagagem. Muita bagagem. Eu falei, eu não ia estar pronta, E você vê, realmente. porque eu tive transformação, resiliência, tanto profissional, emocional e espiritual. Sim. Eu cheguei em São Paulo, eu não sabia onde comprar um pão. Eu não conhecia ninguém aqui. Aliás, calma, eu conheci os meus clientes. Aham. Só os advogados dos jurídicos. Então eu mudei para um lugar que eu não sabia o que tinha na rua, se tinha um pão, se tinha onde fazer uma unha. Então assim, eu falei, gente, eu preciso me adaptar a isso aqui. E é fazer o negócio acontecer enquanto a roda tá girando, né, Bi? Porque você não pode Exatamente, parar, não né? pode parar. Então, os processos eu falo, nossa, ainda bem que eu já aprendi isso, eu não preciso voltar atrás. E aí eu entro numa questão de como é bom a gente viver o processo no tempo que a gente tem que viver. Uhum. Porque senão o GPS da gente fica recalculando. É. Sabe aquela Volta à sensação? prova, né? De assim, nossa, eu já passei por aqui, eu entendi, eu passei essa situação, mas eu não aprendi. Então, quando eu me vejo, eu volto para a mesma Ciclos, né, situação. que se repetem. Ciclos. E aí você pensa, poxa, será que eu não podia estar um pouquinho mais à frente? E Sim. aí, esse foi um outro ponto prático. Eu comecei a ser muito intencional e falar, eu quero aprender as lições que eu tenho que aprender para eu não ficar recalculando a minha rota. Falei, gente, eu não quero ficar voltando. Sim. Sabe, eu sei que tem coisas que a gente não aprende com tanta facilidade, que a gente tem que passar, repassar. Eu sei, a gente brinca, né, que dor de barriga não dá só uma vez. Tudo bem, Verdade. a gente sempre vai ter alguma coisa ali. Mas tem processos que eu quero aprender para eu poder avançar. Então, esse é um passo prático. Passe pelo que você tem que passar com tudo. Exato. Para você não ter que recalcular a sua rota e voltar novamente para Eu isso. acho que é dar a resposta certa, né? Porque às vezes Deus permite que a gente fique ali no ciclo, né, repetitivo, porque muitas vezes a gente não tá se posicionando como deveria, Sim. a gente não tá dando as respostas como deveria, que o Senhor tem pedido. É. Às vezes a gente não tá sendo obediente com o que o Senhor Sim. tem pedido e tem entregado. A gente pode estar sendo fiel, mas não obediente. Não obediente. E aí a gente tá ali naquele lugar, mas Tá. poxa, Senhor, tô fazendo tudo, quer dizer, do jeito que a gente acha, e o Senhor às vezes permite até para o nosso amadurecimento. Amadurecimento. E é tão legal você falar sobre isso, de obediência, Aham. porque uma palavra que eu recebi foi obediência, provisão e milagres. Uau. Essa foi uma palavra que Caio e eu recebemos quando a gente foi casar. E a gente entendeu que quando a gente é obediente, a obediência, ela vai gerar provisão. Sim. E com a provisão vem o milagre. Então a gente pegou isso de Senhor, me ensina a ser obediente. Uhum. Porque a provisão vai chegar. E quando a Sim. provisão chega, o milagre acontece. Verdade. Então a gente tem que se perguntar, nossa, será que eu estou sendo obediente? Será que eu estou realmente assim naquilo que eu preciso estar nesse momento? Então a obediência tem muito isso. A minha história é realmente uma história de muita obediência. Uhum. Porque eu Não, senão falava você não assim, teria saído de Brasília. não teria. Porque ao mesmo tempo que eu tava animada com aquilo, eu falava, Que mas doideira, é né? isso. Eu tava assim, eu pedi muito pro Senhor mudar minha sorte, mas tem que mudar a sorte tão longe. Jeremias 29:14, né? Exato. Será que eu preciso sair dessa terra? E era uma terra em que eu tinha passado também muito sofrimento ali. Aham. Mas eu sabia que tinha algo novo. E aí também entra essa questão da gente se abrir pro novo. É. E também sair da nossa caixa de previsibilidade. Porque, olha, eu queria que mudasse minha sorte, mas a minha caixinha de previsibilidade era: ah, mas aí eu quero que aconteça algo aqui, eu quero ficar morando perto dos meus pais, eu quero ficar perto dos meus amigos. Mas não, você não vai ficar aqui. Você vai para
outro lugar. Outra terra, outra parentela. Mas Larga sua parentela. Mas com essa obediência vai gerar provisão e a provisão vai gerar milagres. E eu tive um crescimento profissional muito importante aqui. Significativo, né? Muito Porque hoje você virou sócia, muito né? significativo. Sou sócia do escritório, tenho uma carreira assim que realmente eu tenho muita gratidão a Deus e eu me empenhei muito para isso. Fiz muito minha parte natural de fazer as especializações, me dedicar, dar o meu melhor ali, continuo ali. Eu Sim. amo essa esfera jurídica e business. E eu vejo o quanto eu cresci nisso. E vejo o quanto eu cresci também emocionalmente, o quanto eu fui sendo preparada. E essa obediência me trouxe para esse lugar. Sim. Então, muitas vezes você vai se deparar com uma situação do de repente. E aí eu gosto muito dessa questão de repente, de falar sobre quando Maria e José descobrem sobre a gestação de Jesus. Quando realmente eles têm o entendimento. Poxa, Maria e José se preparando para casar. Sim. De repente ela tá grávida pelo Espírito Santo. Imagina, Que Drica, como é doideira. que foi isso? É. Ela é uma jovem. José tava pensando, ai, agora eu vou me casar. Opa, não, calma, você tá grávida do Messias. Você vai colocar o nome dele Jesus. de Jesus. Opa, peraí. É interessante porque às vezes a gente pensa, nossa, mas mudou completamente a rota deles. Sim. Não mudou a rota. Verdade. Se for para pensar. Eles obedeceram, casaram, José aguardou, não tomou ela como esposa para ter intimidade, esperou Jesus nascer, cumpriu aquilo que tinha que ser feito, continuaram casados, constituíram a família. A rota não mudou, mas o propósito de Deus para a vida de Maria e José foi revelado naquele momento. E aí, muitas vezes, a gente não tá entendendo o que Deus tá fazendo. E a gente pensa, gente, o que tá acontecendo? Fica tranquilo, você vai entender quando o propósito for revelado. Sim. E parece com a minha história, porque eu vim pra cá e falei, tá, mas o que eu vou fazer lá? Por quê, né? Por que eu tô indo pra lá? E às vezes, até alguns amigos falam, ai, Bia, vai, pega experiência, fica pelo menos um ano. Volta. Eu lembro muito de alguns amigos falar, ai, vai, porque aí você vai ter no currículo São Paulo, vai estar gerenciando uma filial, aí você pode voltar pra Brasília e trabalhar onde você quiser. Mas esse não era o propósito. Esse era, sim, era um dos desdobramentos pra eu crescer bastante na carreira profissional e continuo crescendo. Mas é o propósito que é revelado. Sim. Então, Maria e José foram surpreendidos pelo Senhor ali. E como a gente estava falando lá no começo, a gente pode viver com expectativa no Senhor. E deve, né? E deve, porque a palavra de Deus diz isso. Sim. Em Jeremias faz, eu sei quais são os planos, eu tenho um plano, um futuro para você. Eu tenho planos. De paz e prosperidade. Exatamente. E não de mal. E Efésios 3 diz o quê? Toda honra e glória a Deus, aquele que é capaz de fazer o quê? Infinitamente mais do que aquilo que nós pensamos e imaginamos. Sim. Olha a história de Maria e José. Olha que honra ser a família natural ali de Jesus. Sim. E eu vejo a minha história também, porque, Drica, Deus fez infinitamente mais. E mesmo tendo a promessa... Ai, gente. A empolgação das mulheres. Tô empolgada, gente. E mesmo tendo a promessa, algo que eu pensava é, Senhor, se não acontecer, tudo bem. Essa promessa de casar. Porque eu sei que o Senhor vai fazer infinitamente mais. Como Amém. o Senhor vai fazer, eu não sei. Eu falava, Senhor, eu tenho uma promessa também de ter algo relevante na minha carreira profissional. Eu vou fazer o meu melhor, mas se o Senhor quiser mudar meu plano, não tem problema. A gente tá com esse coração mesmo disponível e entregar mesmo, verdadeiramente, né, Bi? Sim. Eu acho que esse é o lugar mais difícil, acho que de realmente a gente estar, porque é difícil entregar o Isaac, é difícil. Mas também é o lugar onde você realmente, nessa busca de você estar pertinho do Senhor, tem coisas que ele vai realmente soprar. Vai. Então é o lugar que você tem que estar ali bem pertinho, sensível para ouvir. E o interessante é que quando você tá pertinho, você confia. Sim. E quando você confia, você descansa. Descansa e depende, né? E aí você é surpreendido. E esse é um dos nossos desafios. Exato. É descansar. É confiar tanto ao ponto de descansar, né? Exatamente. Salmos diz isso.
a gente tem que descansar no Senhor. A gente tem que confiar tanto no Senhor que nós somos capazes de descansar nele. Sim. De falar, Senhor, eu descanso em ti. Eu entrego para o Senhor. Porque eu confio que o Senhor é ilimitado, sabe, de todas as coisas. Que o Senhor é o Todo-Poderoso e pode todas as coisas. É Então soberano, né? o Sobre Senhor é todas as soberano. coisas. E eu descanso. Eu descanso e eu mantenho a minha espera em ti. Então eu pego o meu Cronos e falo, o meu Cronos não vai ditar o meu ritmo de vida. Quando eu falo ditar o ritmo de vida ele é muito importante e relevante, mas ele não define. Não define. Assim como o Estado Civil também não nos define, né? De jeito nenhum. Mulheres incríveis que não são casadas, mas que estão cumprindo o propósito para o qual o Senhor a chamou. E que não dependem de um casamento Exato. para ser luz, para inspirar outras mulheres, Para ser plena, para ter uma plenitude, para ter alegria. Para ter plenitude, para ter alegria. Porque se você depender de um casamento para você ser plena, esquece. Vai se frustrar. Sim. Porque ele não traz plenitude. A alegria verdadeira e genuína, a completude... Só vem do Senhor. Só vem do Senhor. E é nesse lugar de completude com o Senhor que a gente se encontra. Por isso que eu falo muito de ter esse autocuidado. Esse autocuidado com o tripé da vida. Sim. Com o corpo, com a alma, com o espírito. E estar atento à jornada. O que eu tenho que fazer? Como eu tenho que fazer? E não fazer mirando só no resultado. Sim. Claro, com expectativa sempre no Senhor. Mas falando, Deus, o Senhor me colocou nessa empresa, eu vou dar o meu melhor. O Senhor me colocou num ministério, por exemplo, eclesiástico de igreja, eu vou dar o meu melhor. O Senhor me colocou, então, para influenciar em tal lugar, então eu vou influenciar. O meu marido fala sempre uma frase que eu gosto muito, que é: o Senhor nos levanta como referência para a gente exercer realmente essa influência. Sim. Né? Então, exercendo essa influência, nós somos efetivamente essa referência para as pessoas. Então, quantas mulheres, talvez, e quantos homens, talvez, você até que está ouvindo a gente aí, não poderia estar influenciando, estar sendo uma referência. Até porque ou a gente influencia ou a gente é influenciado, né, Bi? Exatamente. Porque sempre algo ali vai estar acontecendo, né? Não existe neutralidade nesse sentido. Não existe neutralidade. Uma coisa que eu gosto bastante é: todo mundo tem o que ensinar. E todo mundo tem o que aprender. Verdade. Então, às vezes a gente pensa, mas... Às vezes eu converso com algumas pessoas e dizem, é mas pouco, eu não tenho né? muito pra ensinar, eu não sei o que dizer, talvez eu não sou relevante. Relevância é um conceito subjetivo. Porque, vamos lá, quem foi Estevão na Bíblia? Estevão foi o mártir que, inclusive, né, morreu. Exatamente. E, tipo, mas morreu fazendo o que o Senhor propôs ele fazer, né? Exatamente. Aí você pensa, nossa, mas quem foi Davi? Ah, foi o rei Davi. Não, peraí, o rei Davi todo mundo sabe quem é, calma lá. Não é que um foi mais relevante que o outro, mas cada um teve a medida do propósito que tinha que ser cumprido. Sim. Davi foi relevante, Estevão foi relevante. E os dois cumpriram o propósito do Senhor na vida deles, né? É esse o ponto. É o que eu ia dizer. Mas os dois cumpriram o propósito do Senhor ali. Então a gente tem que entender, poxa, qual é a minha parte? Sim. Se for para eu influenciar uma mulher a sair da depressão, para mim tá bom. Se for para eu falar do amor de Deus para uma pessoa do meu trabalho, se for só para... Tá bom. Esse podcast começou assim, inclusive. Então, e não é assim, eu vou me contentar com pouco. Porque não é pouco. Não. E a gente, às vezes, tem uma métrica. Hoje em dia tá muito na moda as métricas, né? Métrica de crescimento, de desenvolvimento, de alcance. Mas o propósito do Senhor é uma métrica que nós nunca vamos entender a magnitude. Sim. Porque ela é infinita. É verdade. E a gente não pode desprezar pequenos começos. É verdade. Você tava falando do seu podcast, né? Sim, então, o podcast aqui, o de Papo Quadrico, começou assim. O Senhor começou a me trazer realmente algo assim, é hora de você transbordar. Até aqui você tem recebido, até aqui você tem se alimentado. Grandes coisas o Senhor já tem feito na minha vida, tá? Como que eu posso transbordar isso e passar isso? Porque das nossas feridas, eu acredito muito, Bi, que das nossas feridas saem cura para outras vidas.
E aí, o Senhor começou a me trazer o projeto do De Papo com a Drica, e aí surgiu. E aí eu ficava pensando, eu pensava que eu não era capaz. Falava, mas eu vou ser mais uma fazendo podcast? Mas eu vou ser mais uma falando? Até então eu não me enxergava dessa forma como o Senhor me enxerga, Uhum. sabe? E foi uma luta ali para ajustar e me alinhar com o que o Senhor Sim. queria. Mas quando eu entendi, eu falei, eu vou alcançar. Quando o Senhor realmente falou para mim, você não vai ser mais uma só fazendo Uhum. podcast, você vai alcançar as pessoas que eu quero que você alcance. Através do De Papo com a Drica, através do seu raio de influência, na região onde você está, tudo tem um propósito, Sim. né? O Senhor não desperdiça nada. Então, quando eu entendi isso e fortaleci a minha identidade no Senhor, e parei de ter um pouco de temor de homens, Isso é né? bem importante. E ser obediente com o que o Senhor estava me Uhum. pedindo e entregando, sendo fiel com o que o Senhor estava me entregando, eu tenho ouvido testemunhos maravilhosos através do que o Senhor está fazendo no De Sim. Papo com a Drica. Uau. E eu pensei, daí eu falei assim, tá bom, então se eu mudar a vida, impactar a vida de uma pessoa que esteja ouvindo o De Papo com a Drica, já cumpri o meu propósito. Exatamente. E é interessante porque às vezes essa uma pessoa, ela vai ganhar milhões. Sim, Nem sempre vai ser a gente que vai influenciar milhões de aham, pessoas, mas às vezes aquela uma pessoa vai influenciar milhões. Então, por isso que eu disse, nós não temos dimensão da magnitude dos propósitos de sim, Deus. E o que eu acho lindo é que a gente participa disso. O Senhor não precisa de nós, sim, mas a nossa vida pode realmente ser uma oferta para o Senhor. sim, Nós podemos realmente glorificar o Senhor em tudo. Então você está glorificando o Senhor aqui no seu podcast. Quando eu estou fazendo uma audiência, eu também estou sim, glorificando, porque é minha postura, é minha integridade, sim, é a minha forma de tratar. É muito interessante, porque muitas vezes, até no tribunal, às vezes alguns advogados puxam assunto, a gente tem oportunidade, ou quando eu tô no tribunal, já teve advogada que depois tentava me procurar, onde você trabalha, como você faz isso, eu sou nova na advocacia, como você aprendeu a fazer. Então a gente às vezes não tem dimensão. do quanto você inspira e é referência, né? Exatamente, o quanto a gente é referência. Sim, Isso é muito precioso. sim, Então, essa fidelidade e a gente entender que esse processo que a gente vai passando com o Senhor, ele é tão bom, que a gente começa realmente a curtir, é. E a eu acho que aproveitar. exala, né, realmente É, o perfume de Cristo. Eu acho que totalmente. porque daí à medida que você vai cumprindo o seu propósito e esse processo, você vai deixando marcas também. Sim, Você vai transbordando isso ao longo do caminho. E eu acho que isso é o mais bonito, né, é o mais é. belo também da jornada. É o mais belo da jornada. É você Então, também deixar um legado. sim, exatamente. E é isso que a gente tem que pensar. Não é focar nos resultados, Uhum, mas focando assim nessa caminhada, nesse processo de transformação com o Senhor e no que eu estou vivendo. Eu estou aqui no hoje, eu estou realmente no lugar onde eu deveria estar. uhum. E eu vou ser obediente, eu vou alcançar a provisão e os milagres do Senhor vão acontecer. Então, isso é realmente muito precioso. E não se limitar ao tempo, como a Uhum, gente tem falado, sim, né? Não achar que o nosso cronos, o nosso cronológico, ele é um definidor. Ele é muito importante. A gente tem que fazer boa mordomia, sim, porque realmente o tempo passa. Meu pai falava passa. uma frase que eu sempre falo, porque é muito interessante. É assim, o tempo, ele não espera por ninguém. Ele passa, ele É vai passando. verdade. O tempo, ele não espera. É, Mas a gente não pode ser escravo do tempo. Ele que sim, tem que trabalhar para nós. sim, Então a gente que tem que fazer uma boa gestão. sim. Tem que falar isso, eu tenho esse tempo. Se eu vou ficar, por exemplo, você vai fazer um intercâmbio. Eu tenho um intercâmbio de 6 meses na Dinamarca. São 6 meses lá. Então, o que eu vou fazer com esses 6 Como eu vou meses? aproveitar bem esse tempo, Não, né? exatamente. É tempo. Ei, eu que vou fazer uso de você, Sim, e não você que vai mandar em mim. sim. Então, é muito interessante, porque aí a gente começa a entender qual é a nossa relação com Muda, o né, a tempo. perspectiva. Muda a perspectiva. Então, assim, a gente que tem que falar, ei, peraí, Ei, tempo, sou eu que vou ditar aqui o sim, ritmo e não você que vai me deixar para trás ou algo do gênero. E ao mesmo tempo sabendo que o Cronos, ele não é um definidor, porque realmente a uhum, gente, como cristão, a gente sabe que pode confiar nas promessas do Senhor. sim. É aquele que faz infinitamente mais, que tem planos para nós e que o Kairos do Senhor, ele vem. E vem na hora perfeita. Sempre. Sempre, sempre, Ele não se sempre, sempre. atrasa e Não, também não chega antes, ele vem na hora é certa, isso aí. né. Ô Bia, até pegando o gancho sobre isso, a gente tá chegando quase ao fim aqui do nosso podcast,
Você trouxe todas essas como eu posso dizer? Essas dicas, né? Uhum, Para as mulheres. Mas se a gente tivesse que definir a espera ativa para essas mulheres e as pessoas que estão nos ouvindo, uhum, o que você falaria com relação à espera ativa? Porque você falou de autocuidado, você falou de ter esse tempo com Deus, da gente curtir o processo. Se uhum. você tivesse que definir, assim, tipo, a espera ativa. Drica, quando eu falo de esperativa, eu tenho alguns pontos. Então, para esperativa, primeira coisa, a Bíblia fala que a gente tem que perseverar em oração Uhum, e com alegria. Então, mantenha o seu coração alegre no Senhor. E como eu mantenho meu coração alegre no Senhor? Com a verdade da palavra. uhum, É a verdade da Bíblia que vai manter o seu coração e você no prumo certo. É a Bíblia que nos mantém no prumo certo. sim. Então, para esperativamente, muita Bíblia, porque Muita você se oração. enche da verdade. E a palavra de Deus diz que nós devemos perseverar em oração. Sim, E quando a gente persevera em oração, a gente se encontra com o Senhor. E quando a gente se encontra com o Senhor, a nossa alegria é renovada. sim. E uma coisa que eu falo bastante também da esperativa e de perseverar em oração é: procure pessoas que vão perseverar junto com você. Uhum, Eu sempre falo, procurem amigos que amem a Jesus. sim, E que vocês quase falam assim, não, eu tô amando muito a Jesus, não, eu tô amando mais a Jesus. E que vocês possam se afiar, porque a Bíblia fala que ferro afia sim. ferro. Então E procure... sustenta também, né? Exatamente, No dia sustenta. mal também, né? Exato. Né? A gente sabe que tem amigos mais chegados que o irmão. Sim, E que esses amigos nos dão força, nos dão realmente esse sustento. sim. Então, a esperativa tem a ver com posicione-se. Uhum, Porque tem muita gente que fala, vou esperar, vou ficar aqui esperando. é, A gente sempre tem uma imagem de espera de cadeira. Sentei para esperar. Mas a espera, ela tem que ser ativa. Com oração, como eu disse, com busca da palavra do Senhor, em parte de conhecimento. Vá também se preparar, se sim, prepare ativamente, seja estudando, porque tem que estudar, gente, senão emburrece, é um negócio verdade. impressionante. E hoje em dia, né, as pessoas têm uma tendência a não estudar tanto quanto Se tornam antes, rasas, né? se tornam muito rasas, então estude bastante para você se Sim, preparar para aquilo que o senhor tem, independente do que você vai estudar. Uma sim. questão tá estudando alguma coisa? Tem que estar estudando alguma coisa. Então, estudar bastante tem a ver com essa esperativa, porque você se posiciona. Sim, Se um dia eu quero ser um CFO, o que você está estudando o que para isso? Quais sim. são os critérios? São todos esses, precisa ter tudo isso aqui. Então, começa a fazer sua listinha. Aham, A esperativa tem a ver com essa preparação ativa. aham. E também tem a ver com você colocar sempre a sua expectativa no lugar certo. Uhum. E a sua expectativa tem a ver onde está a sua mente e o coração. É, com certeza. E aí nós voltamos para o Senhor. As pessoas vão nos frustrar. Guardar o coração, né, Bi? E nós precisamos guardar esse coração. E, Bia, como eu guardo o coração? Como é esse famoso guardar o coração que as pessoas tanto falam? Quando você diz guardar o coração, é guardar ele realmente no Senhor. Uhum. E entender dele quais são as promessas e os propósitos. Sim, E não só apenas achar. Nós precisamos sair de um lugar de achismo. sim. Eu acho que eu vou pra cá, eu acho que eu vou pra lá. E não, peraí, define. Pra onde o Senhor tá me levando, né? Qual é o propósito? Sim, Tanto natural quanto espiritual. O espiritual é, Senhor, o que eu vou fazer? E o natural é, como eu dei o exemplo, quero ser um CFO. Tem que falar 5 línguas, você só sabe uma. Qual é o próximo passo? sim. Aprender as outras 4. Simplório. Simples. Só que tem que ser ativo. Sim. Então a pergunta é, hoje, da sua espera, o que você está fazendo de forma ativa para ter realmente essa caminhada Uhum. produtiva? Sim. E eu acho que também o nosso posicionamento nos leva a ser sim, sim, não, não, né? Que nem a palavra de Deus diz. É esse Sim. posicionamento. Exatamente, tem que ter esse posicionamento, porque senão você fica ali sendo levado como vento, Aham. né? Agora eu vou pra cá, agora eu vou pra lá, agora eu vou pra tal coisa. Não, define. Define o objetivo, invista nisso e caminhe focado, Posicionado, né? posicionado. Quando a gente se posiciona, tudo muda. Sim. O Senhor libera, né? Exatamente. E aí é uma responsabilidade nossa de se posicionar. Sim.
De dizer, não, peraí, eu vou me posicionar. Agora eu vou agir dessa forma. E esse posicione-se é muito bom, uma coisa que eu sempre falo, e a Bíblia diz que na multidão de conselhos ela há sabedoria. Uhum. Então, muitas vezes a pessoa tá perdida, fala, poxa, eu não sei pra onde ir, eu quero abrir um negócio, mas eu também tô pensando em me candidatar pra uma vaga, ou eu tô pensando em Uhum. fazer tal coisa. Então, opa, peraí. Busca no Senhor e converse com pessoas que Sim. realmente vão conseguir te direcionar. Que têm Que vai experiência, trazer clareza, resposta, clareza, pessoas direção. sábias, pessoas que são prudentes. Sim. Então tem que buscar bons conselhos pra se posicionar. É E isso. essa espera ativa tem a ver com o posicionamento, e esse posicionamento leva a atitudes, e essas atitudes trazem produtividade na sua espera. Traz a provisão e o milagre. Exatamente. Obediência, provisão e milagres. Não é? É isso aí. Muito bom. E eu, Bia, geralmente aqui eu fecho, né, o podcast. A gente poderia estar abrindo vários parênteses aqui, Aham. conversando muito mais, mas nosso podcast está quase chegando ao fim. Mas eu geralmente fecho com uma pergunta também que faz bastante a gente se refletir muito. Que se você tivesse que dar um conselho para Bia de 10, 15 anos atrás, o que você falaria para Bia? Pegando esse gancho aqui de tudo que a gente falou, né? De tempo de espera, de obediência, de posicionamento. O que você falaria para Bia? Há 15 anos atrás, eu diria, quanto mais rápido você se Aham. posicionar, Bia, mais célere vai ser o seu processo. Não enrola. Não perca tempo, né? Não perca tempo. Porque muitas vezes a gente já sabe o que fazer, Uhum. como fazer, mas a gente é apegado. Sim. E é apegado muitas vezes a coisas, situações e talvez até pessoas Sim. que não é mais o tempo pra gente estar lá. Então esse apego com aquilo que eu falaria assim, abra mão mais rápido. Deixar Porque aí, né? enquanto você segura algo, não tem espaço pro novo. Uhum. E o novo precisa vir. Então, em alguns momentos, há 15 anos atrás, eu era um pouco mais apegada. Não, mas será? Mas será? Isso me custou um pouco. Uhum. Então, eu diria isso pra Bia. Falar, confia, faz o que tem que ser feito. E quanto mais rápido você fazer, mais célere o seu processo começa e mais célere o seu processo vai terminar. Sim. Não se apegue àquilo ou a pessoas que você não precisa mais estar apegada. Isso tem a ver também com você ser obediente e ser Uhum. confiante com as temporadas que estão acontecendo na sua vida. Discernir os tempos, né? Discernir esses tempos. Economizaria aí bastante tempo. Eu acho que esse seria um conselho muito especial, assim. Sim. Não se apegue. Se tá pedindo para abrir mão, entrega rápido e segue em frente. Olhos focados. Eu fiz isso, mas eu demorei um pouco Pra entrar nesse lugar, para né? entrar nesse lugar. Aham. Eu tenho compaixão, porque eu era muito inexperiente e tudo, E mas Deus também tem bondade e tem misericórdia, bondade né? e misericórdia. Mas era algo que eu gostaria de que alguém tivesse me dito. Aham. Seja mais rápido. Teria poupado, né? Muita coisa. Abra a mão rápido e só segue em frente. Então, isso é bem precioso. Eu lembrei do versículo que fala, né? Que não tem como derramar vinho novo em odre velho, Em né? odre velho. Então, realmente, para você abrir mão, você tem que realmente expandir, você tem que realmente preparar, ter um odre novo ali também, né? Para realmente receber. E o desapegar é muito isso, né? Às vezes é difícil. É difícil, mas o desapegar te leva para um lugar de obediência. Sim. E o apego, aquilo que você não tem que estar apegado, te leva para um lugar de desobediência. Sim. Foi isso que o Senhor me falou. Então, obedeça. E a obediência traz frutos. E frutos que permanecem. Eternos, né? Exatamente. Uau, que especial. Nossa, que maravilha. Papo delícia, né? Delícia demais, Você viu como Drica? passou rápido o Passou nosso muito rápido. papo? Foi muito bom, muito gostoso. Ai, Bi, espero que você tenha gostado. Eu amei, foi um prazer estar aqui com você. Eu adorei nosso especial. papo. Acho que, assim, eu falo que eu sou a que mais aprendo aqui também. Escuto e recebo muito, antes de todos os meus ouvintes. E é muito especial, muito bom ter Você é muito preciosa, Drica. Quem faz esse podcast
tão alegre, leve e interessante também. É você. Que honra Ai, estar aqui. amém, Muito obrigada. amém. Ô, Eu Bia, amei. até aproveitando que você tá aqui, tudo que você carrega, assim, queria que você fizesse uma oração liberando Claro, para as pessoas que estão claro. nos ouvindo, sabe? Essa expectativa no Senhor, sabe? Eu sei que todos aqui estão sempre à espera de algo. Antes de eu honrar sua participação aqui com os Com presentes que certeza. eu tenho, eu queria que você fechasse esse podcast orando, Com sabe? certeza. Liberando isso de precioso que você tem, esse tempo, sabe? Que eu vejo que você teve esse discernimento. Uhum. Então, acho que vai ser muito especial finalizar assim. Com certeza. Amém? Vamos orar. Senhor Deus, muito obrigada por esse tempo. Nós te agradecemos. Eu peço que o Senhor venha falar aos corações. Eu sinto realmente que tem pessoas que estão apegadas Amém. a situações, apegados a resultados, ao fim, a aquilo que vai ser o resultado. Mas o Senhor me diz claramente para que você se apegue a Ele. Amém. Busque conhecer o Senhor, busque entender dele, aproveitar a caminhada, aproveitar para ser fiel com aquilo que hoje está nas suas mãos, para que quando a promessa chegar, quando de repente do Senhor chegar, quando o inesperado do Senhor chegar, Amém. você esteja pronto, você esteja realmente assim capacitado para isso. Então, Senhor, em nome de Jesus, eu peço que o Senhor venha trazer clareza, discernimento. Eu vejo realmente o Senhor trazendo ordem. Eu declaro essa ordem, assim. Amém. Realmente clareza para as pessoas, sabe? Pessoas pegando assim, como se falasse, nossa, mas minha vida tá uma bagunça, mas as coisas trazendo realmente ordem, discernimento dos tempos. E eu declaro em nome de Jesus, clareza, discernimento. E eu declaro capacitação para uma espera ativa, uma espera que é no Senhor e não é em homens, uma espera que coloca expectativa no Senhor, uma espera que não Amém. se frustra porque depende única e exclusivamente do Senhor. Eu declaro a esperança sendo renovada agora em nome de Jesus, e eu declaro força do Senhor. Eu sinto que tem pessoas que se sentem enfraquecidas de esperar por tanto tempo algumas coisas. Mas eu declaro em nome de Jesus vigor do Senhor Amém. e força do Senhor. Que você seja agora completamente cheio da presença de Deus. Eu declaro a presença de Deus sobre os seus ossos, sobre a sua Nome de vida. Como se você Jesus. recebesse realmente uma força interior que só vem do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Bia, enquanto Amém. você orava, eu via como uma estrada, e essa estrada, à medida, ela estava seca, era como se fosse um deserto, lembrei inclusive da palavra de Isaías, mas à medida que você orava, com essa questão de tempo e dos frutos eternos, eu via como se a estrada ela fosse florindo, sabe? Frutífera. Aham, É cheio de isso aí. frutos e flores. E é isso que eu declaro também para os nossos ouvintes, É para as isso aí. pessoas que estão ouvindo, como um novo tempo mesmo, sabe? De florir, de realmente. O Senhor é aquele que está fazendo algo novo. Você não vê, Exatamente. como está lá em Isaías Isaías. 43. Exatamente. Então eu via muito isso. Amém. Amém. Glória a Obrigada, Deus. Bi, Imagina, pela o sua prazer é todo participação. meu. Quero honrar sua Maravilhosa. participação com 3 presentes. Aqui, ó. Oba! O primeiro é uma box da United Coffee com uma Ai, queria seleção gourmet de muito. café. Que chique, gente. Nossa, Olha que demais. amei. Meu marido vai amar mais ainda, gente. Ai, que lindo. Uau. Demais, Obrigada. né? Gente, o cheiro desse café. Não é maravilhoso? Nossa, maravilhoso. Ai, obrigada, amei. E aqui mais 2 presentes, pegando a linha aqui, ó, dos comes e bebes. Nath Mazzoni. Ó, gente, já enquanto tá ativa, já espera ativa. Ai, que delícia. São doces saudáveis, funcionais, maravilhosos. Pra você aproveitar. Não sei se vai ser. Eu acho que isso aí você vai acabar comendo em conjunto com a família toda. Com certeza. Maria não pode nem ver que já vai comer. Já vai querer comer. Eu E esses amei, são confeitaria sem. funcional. Funcional. Gente, sem glúten, sem lactose, sem açúcar, sem refinados. Sim, Bi. Maravilhoso. Gente, isso aqui é minha cara. Maravilhoso. Amei demais. E a Nath Uau. Mazzoni, inclusive aqui, ela traz os bolos e os doces pro dia. Que então, eu vou comer já, nós vamos comer, experimentar uma cheesecake maravilhosa. Amei.
E para fechar aqui, uma joia de propósito da Caroline Kearney, para você desfrutar aí também na sua jornada, no seu Gente, que propósito. coisa mais linda. Ah, Drica. Abre, abre, Carolina abre. Kearney. Gente, joias com propósito. Olha que lindo, Gente, Bi. olha que lindo. É um porta-joia. Eu sei que você tem joias aí. Lindo, uau. Esse é de viagem, não sei se você já tem ou Eu se você amo, tinha eu amo. Vai para ser levar. vai fazer muito bom uso lá em casa. Não é Nossa, maravilhoso? muito. E que cheirinho gostoso, que Necessário, né, capricho. para nós mulheres, pra gente Nossa, amei. ter na Amei. nossa bolsa Lindo, também. lindo, lindo. Ai, que Ai, que bom que você presentes gostou. especiais. Eu tô me sentindo mega presenteada. Ai, Bi, que Eu bom que você amei, Drica, gostou. Eu amei mesmo. amei também, Bi. Obrigada mais uma vez Muito pela sua especial. participação. Tenho certeza que não vão faltar oportunidades, que a gente ainda vai conversar de muitos assuntos. A gente pode falar sobre Nossa. criação de filhos, Ixi, tem né? tanto Você assunto. também, mercado de trabalho. Tem tanta coisa que a gente pode explorar e eu tenho certeza Vamos. que a gente ainda vai Nossa, ter uma foi muito outra especial. oportunidade. Muito, muito especial. Obrigada, Bi, mais Obrigada uma você por vez. tudo. Muito bom, muito bom. E para fechar esse episódio do jeitinho que a gente gosta, com carinho, com afeto, eu quero também aqui agradecer os apoiadores que prepararam esses mimos especiais para os nossos convidados. Então, como a Bia mostrou, a United Coffee, que além de trazer experiência aqui no estúdio, também preparou essa box especial de café como presente. A Carol Kearney, com as suas joias cheias de significado, uma marca linda com propósito. A Nath Mazzoni, que adoça a vida de forma saudável com a sua confeitaria funcional, pensada com tanto carinho e cuidado. E um agradecimento especial também à Style Bar, que preparou meu cabelo, a minha make para hoje. Deu esse toque especial que faz toda a diferença aqui na frente das câmeras. E, lógico, agradecer mais uma vez a Realiza e a 24/7, esse estúdio maravilhoso que nos recebe desde o início, com muita excelência, uma estrutura excepcional, muito bem localizado aqui na região de Alphaville, com os melhores equipamentos. E agradecer esse time incrível que faz parte também do De Papo com a Drica e está comigo desde o comecinho nessa construção. Obrigada por fazerem parte desse momento. O arroba de cada um dos patrocinadores estarão aqui na descrição do vídeo para que vocês possam conhecê-los, acompanhá-los. O arroba da Bia Calegari também vai estar aqui para que vocês possam conhecê-la também mais no dia a dia. E obrigada a você que nos acompanhou até aqui. Se você gostou, curta, compartilha para que mais pessoas sejam edificadas com essa mensagem. Quero te convidar também a se inscrever nos canais no YouTube, no Spotify, ativar as notificações, porque como eu comentei, já são mais de 60 episódios no ar e ainda tem muita coisa boa a caminho. E também nos acompanhe no novo Instagram do De Papo com a Drica e o meu pessoal, Drica Bianco _. E eu te vejo no próximo episódio.